Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 24. Vamos ler dos versículos 1 até o 8. Lucas 24, de 1 a 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, uma vez mais nós confiamos a Ti este tempo. Senhor, este tempo de meditação na Tua palavra. Senhor, reconhecemos o quão inadequados nós somos para falar do Senhor, para ouvir do Senhor. Senhor, porque falamos do Santo na presença desse próprio Santo. Por isso, Senhor, encarecidamente nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo mesmo fale a nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos ouvidos, porque nós carecemos tanto de ouvir a Tua palavra. Nós carecemos tanto, ó Pai, de meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas nos dão vida, Senhor, porque elas nos levam a Ti. Por isso, Senhor, nessa manhã tão gloriosa, onde nós estamos diante da mesa do Senhor, nós pedimos, dá-nos uma visão mais ampla, dá-nos uma visão contemplativa do nosso amado Senhor Jesus nessa mesa. Senhor, nos textos que nós lemos sobre a Tua ressurreição, dá-nos uma visão desse Cristo ressurreto e de tudo o que isso significa para nós. Senhor, nós vivemos dias tão difíceis, há tantas lutas por dentro e por fora, e o Teu povo, Senhor, reunido nessa manhã, está aqui para Te adorar, para Te contemplar. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a Tua morte, na esperança da Tua vinda. Por isso, ó querido Senhor, como já oramos, insistimos contigo, Senhor. Fala uma vez mais. Dá-nos uma visão do Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós pedimos a Ti encarecidamente. Estamos necessitados de Ti. Ansiamos, Senhor, pela Tua vinda. Gera em nós uma expectativa, gera em nós um amor pela Tua vinda, um amor pelo Senhor mesmo, que nós possamos dizer com sinceridade, Maranata, que nós possamos alinhar o nosso coração ao coração do Espírito, em uma só voz dizer: Vem, Senhor. Pai querido, que as palavras sejam sinceras no nosso coração e na nossa prática, que nós possamos amar e apressar a Tua vinda, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sem dúvida, todas as reuniões da igreja são muito importantes, mas nós precisamos considerar com muita atenção a reunião da mesa do Senhor. Creio eu, irmãos, que aqui na terra não há uma reunião mais sublime do que a reunião da mesa do Senhor. Porque é nessa reunião
que nós temos a oportunidade de contemplar o nosso Senhor na sua mesa. Onde nós temos a oportunidade de ver que nós, aqueles que éramos inimigos de Deus, nós que estávamos afastados, separados de Deus, longe, pelo sangue de Cristo Jesus mostrado nessa mesa, nós chegamos perto. Por causa da sua obra, Ele nos admitiu na sua própria família. João diz uma palavra muito interessante, ele fala assim: vejam, contemplem, vede quão grande amor tem nos concedido ao Pai. E este amor foi a tal ponto, ele fala assim, vede quão grande amor tem nos concedido ao Pai, ao ponto de nos chamar, de nos fazer seus filhos, por causa da obra do seu Filho. E essa obra é expressada a nós, é manifesta a nós, sem palavras, por meio dessa mesa, por meio do sangue que foi derramado, por meio do corpo do nosso Senhor que foi partido. Por isso, queridos irmãos, o chamamento para nós, como Paulo coloca, é que nós celebremos com discernimento. Então nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas, queridos, eu gostaria de colocar algumas coisas nesta manhã para nós refletirmos um pouco. Porque, de fato, irmãos, na mesa do Senhor nós celebramos a sua morte, a eficácia do seu sangue sobre nós, e essa eficácia ela é eterna. E nós celebramos isso olhando para a sua obra, mas nós fazemos isso também, no mesmo momento, olhando para frente, aguardando com ansiedade a sua vinda. Mas às vezes, irmãos, nós temos uma tendência de nos esquecer dessa preciosa doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Embora esteja implícita também na mesa do Senhor, porque se nós celebramos a sua morte até que Ele venha, está implícito a sua ressurreição. Porque se Ele morreu, e se Ele retornará para nós, para a sua igreja, para nos buscar, é evidente que nós temos no meio a ressurreição. Mas há uma tendência no nosso coração de não lembrarmos das bênçãos, da glória e das riquezas que comunicam a nós a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, com a ajuda do Senhor, essa será a nossa incumbência nessa manhã, trazer reflexão, antes de nós participarmos da mesa do Senhor, sobre algumas coisas a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. O que ela representa para nós, qual o seu significado espiritual, o que ela aponta e mais ainda, o que ela requer que aconteça conosco a partir dessa visão da ressurreição do nosso Senhor, a partir de nós vermos com mais clareza os aspectos que estão relacionados à ressurreição. O texto que nós lemos, queridos, é um texto que acredito que os irmãos conhecem bem. O fato que é narrado aqui, é narrado por todos os evangelistas. Nos 4 evangelhos, nós vemos o relato acerca da ressurreição do nosso Senhor. Hoje, é tido para nós, os cristãos, a ressurreição do nosso Senhor, é compreendida para nós como um fato ocorrido. Não há dúvidas para nós. Só que nem sempre foi assim, irmãos. Quando nós olhamos, principalmente no contexto em que as coisas aconteceram, em que a morte do Senhor, a sua crucificação, a sua ressurreição, quando nós olhamos esse contexto, nós vamos perceber que a doutrina da ressurreição, ela não foi compreendida pelos discípulos do Senhor Jesus naquela época. Algum tempo depois, a igreja primitiva tinha alguma dificuldade para compreender a ressurreição do nosso Senhor. Algumas heresias se infiltraram na igreja primitiva para tentar minar, para tentar enfraquecer essa doutrina da ressurreição. Tanto é que Paulo escreve um capítulo da sua primeira epístola aos Coríntios para combater essa heresia. E ele vai
dizer para nós vamos ver alguns textos depois, alguns versículos desse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai então enfatizar que de fato Jesus ressuscitou. E alguns versículos, alguns textos para nós vermos como que isso acontecia, nós precisamos olhar aqui para esse texto. Versículo 5, desse texto que nós lemos, de Lucas 24, versículo do 1 a 8, o versículo 5, a última parte dele, aqueles anjos, as mulheres haviam preparado as especiarias, os aromas. Na cultura judaica eles faziam isso, né? Eles levavam as especiarias para colocar sobre o corpo de uma pessoa morta. E aqui é o primeiro ponto que nós vemos que os próprios discípulos, aquelas mulheres que seguiram o nosso Senhor, a despeito do amor que elas tinham para o nosso Senhor, a despeito da devoção, e essa devoção foi tão grande, irmãos, que a Bíblia relata que somente elas acompanharam onde o nosso Senhor Jesus foi colocado. Não há relatos de que Pedro, Tiago ou João, eles acompanharam o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Mas ao contrário, vai dizer que as mulheres, a respeito de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e João, os evangelistas vão registrar que elas estavam em frente ao sepulcro quando Jesus foi sepultado. Então, a despeito de toda essa devoção, a despeito de todo o amor, o primeiro fato que revela para nós que elas não compreendiam, que elas não haviam compreendido que o Senhor Jesus havia falado acerca da sua ressurreição, é que elas levaram aquelas especiarias como um cerimonial para alguém que havia morrido, para alguém que estava morto. E é exatamente por isso que Lucas vai narrar que quando a pedra estava removida e quando elas não encontraram o corpo do Senhor, elas se assustaram. Mas irmãos, o ponto chave aqui é que aqueles anjos, se aquelas mulheres assustaram, a impressão que nós temos aqui é que os anjos, eles assustaram mais ainda porque elas não entendiam, tendo andado tanto tempo com o Senhor, eles não entendiam por que elas estavam indo lá procurar alguém que vive entre os mortos. Tanto é que ele pergunta, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Vocês não lembram que desde a Galileia ele dizia para vocês que convinha que o Filho de Deus deveria padecer, ele deveria morrer, mas que ele ressuscitaria? Vamos ler um texto, irmãos, Mateus 16, 21. Quando os anjos dizem para elas lembrarem do que Jesus tinha dito na Galileia, remonta a esse texto aqui. A menção que os anjos fazem é do fato que é narrado aqui em Mateus 16, 21. E está escrito assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora um outro texto, Lucas, capítulo 18, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então veja, irmãos, os próprios discípulos do Senhor, eles não haviam compreendido. O Senhor acabara de revelar para eles quais seriam os aspectos da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição, mas eles não compreendiam. No texto que nós lemos primeiro, de Mateus 16, 21, o complemento do texto é Pedro dizendo para o Senhor, porque Jesus revelou para Pedro, falou assim: Pedro, revelou para todos, falou: olha, convém que eu vá a Jerusalém, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia.
que Pedro diz para o nosso Senhor? Fala, Senhor, ele chama o Senhor no canto, fala assim, Senhor, não seja assim, né? Tenha cuidado de ti mesmo, não deixe que isso aconteça. E Jesus diz para ele, arreda-te, Satanás, porque não compreendes as coisas a respeito de Deus, mas a respeito do homem. Então aqui, irmãos, essa doutrina da ressurreição, ela é algo, como é dito aqui nas palavras do nosso Senhor, é algo que vem do coração de Deus e que nós, por natureza, temos uma grande dificuldade de compreender. Como nós vimos aqui, irmãos, os discípulos do nosso Senhor já haviam caminhado com Ele 3 anos. Ele já havia falado para eles várias e várias vezes que Ele deveria ser morto, mas que Ele ressuscitaria. Mas eles nada disso compreendiam. E um último texto para nós considerarmos sobre esse aspecto é ainda em Lucas, capítulo 24, que é o complemento do texto que nós lemos. Para nós ganharmos tempo, irmãos, eu gostaria só de parafrasear, mas a partir do versículo 13, há também ali o relato daquela história onde o nosso Senhor Jesus, 2 dos seus discípulos estavam caminhando para Emaús, e ele então chega perto deles e faz aquela caminhada com eles. E o nosso Senhor Jesus faz uma pergunta interessante para eles. Ele fala assim, por que vocês estão assim? Em um determinado momento, Jesus chega para eles e interpela eles e fala assim, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tristes? Jesus pergunta dessa forma para eles. E eles respondem de uma forma ríspida para o Senhor. Eles falam assim, será que você é um estranho aqui? Você não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus, com muito amor, ele responde, que coisas são essas? Como que se ele não soubesse. Jesus não responde com rispidez. Mesmo quando nós somos indelicados, ele nos trata com amor. E ele responde para aqueles discípulos, que coisas? Quais coisas? E olha o que eles respondem para o nosso Senhor. Eles falam assim, surgiu entre nós um homem chamado Jesus. Ele fala assim, e nós achávamos que ele era um profeta, um profeta. E nós achávamos que seria ele que remisse a Israel. E eles falam assim, de fato ele fez algumas obras, né? Fez várias obras, ele fez milagres e tal, mas nós achávamos que seria ele que remisse a Israel. Eles falam assim, e é certo também, eles falam, né? Ele era um profeta que fez várias obras, nós achávamos que ele seria aquele que remisse a Israel, mas ele foi morto, e já é o 3º dia, e nas palavras dele, de forma implícita, ele fala assim, já é o 3º dia e nada aconteceu. Nós achávamos que era ele que iria remir Israel, nós achávamos que ele era um profeta, e aí eles completam, eles falam assim, é verdade também que algumas mulheres foram lá, e os anjos, elas tiveram uma visão, eles falam assim, elas tiveram uma visão de anjos, que disseram para ela, que o nosso Senhor ressuscitou. E 2 outros discípulos, que é Pedro e João, eles foram lá, e viram que também não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. Mas eles terminam assim, mas parece que nada aconteceu. Eles colocam assim, versículo 24 aqui do capítulo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Em resumo, irmãos, aqueles discípulos não acreditaram ainda na ressurreição. E a história continua, e nós sabemos, aqueles 2 discípulos, quando eles chegam em Emaús, o nosso Senhor Jesus faz como que vai adiante, eles insistem, o Senhor fica, e no partir do pão, que coisa preciosa, irmãos. Quando o Senhor pega o pão, quando o Senhor parte o pão, quando Ele dá graças e parte o pão, Lucas vai registrar, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e Ele desapareceu deles. Então, irmãos, no partir do pão, aqueles discípulos tiveram a revelação de que de fato nosso Senhor Jesus havia ressuscitado. Tanto é que eles continuam, versículo
33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam. Então aqueles dois, eles chegaram para os demais, depois de haver tido revelação do Senhor, eles falam assim: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido, onde? No partir do pão. Então aqueles dois discípulos, eles chegaram para os demais, para os outros 9, e eles disseram então: o nosso Senhor ressuscitou. Nós tivemos revelação dele na mesa do Senhor. Nós tivemos revelação dele quando ele partia o pão. Os nossos olhos foram abertos. Queridos irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a ressurreição, o poder da ressurreição do nosso Senhor no partir do pão. Eles tiveram então essa revelação. Mas o mais incrível, irmãos, é que a partir do versículo 36, o Senhor Jesus aparece em um outro momento para os seus discípulos, para todos. E ali, irmãos, a partir do versículo 36, Lucas vai narrar para nós, versículo 37, que eles estavam espantados e atemorizados. E eles pensavam que estavam, quando eles viram o nosso Senhor, eles pensavam que eles estavam vendo um espírito. Porque eles não tinham crido ainda na ressurreição, irmãos. Veja que impressionante é isso. E aí o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele fala assim: por que sobem tais pensamentos ao coração de vocês? Jesus diz em outras palavras assim: por que vocês estão duvidando que eu ressuscitei? E aqui, irmãos, entra um ponto muito interessante, e que às vezes ainda hoje é ponto de dúvidas para nós. O nosso Senhor Jesus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Muitos cristãos até hoje pensam que a ressurreição do nosso Senhor Jesus foi a ressurreição, entre aspas, do seu aspecto divino, da sua natureza divina. Irmãos, mas nós precisamos de entender, primeiro ponto, a natureza divina do nosso Senhor Jesus não está sujeita à morte. E se ela não está sujeita à morte, não foi o Jesus, Deus, não foi o aspecto divino, não foi a natureza divina, não foi o Jesus enquanto Deus que ressuscitou. Porque a natureza divina do nosso Senhor Jesus não é anteriormente sujeita à morte. Deus é imortal. Como ele poderia morrer ou ressuscitar? Era impossível. E segundo ponto, às vezes a dificuldade de compreender é porque a ressurreição do nosso Senhor Jesus foi uma ressurreição em carne. Ele ressuscitou enquanto homem. Nós vamos ver alguns aspectos agora a pouco, mais detalhado sobre isso. Mas aqui o Senhor Jesus faz questão de enfatizar. Ele fala assim: por que vocês estão duvidando que eu ressuscitei em carne? Ele fala assim: veja, olhe para mim, toque aqui nas minhas mãos, porque um espírito não tem carne e osso. Jesus usa essas palavras. Irmãos, e por incrível que pareça, eles continuaram duvidando. O Senhor Jesus sabe o que ele faz? Ele fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus então pega um favo de mel e um pedaço de peixe e come na frente deles. Para quê, irmãos? Para mostrar. Porque um espírito não come e nem bebe. Então nosso Senhor Jesus fez questão de enfatizar. E isso não pode ter dúvidas. Isso não pode ser ponto de dúvidas para nós, irmãos. O nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou como homem. Como varão aprovado de Deus. Ele entra na morte, mas ele não fica retido na morte. Então, é o aspecto da humanidade do nosso Senhor, é a natureza humana que é ressuscitada. Por isso é que Jesus fez questão de dizer para eles, eles estavam olhando e pensando, será que é um espírito? Jesus fala assim: não duvidem, vocês estão vendo aqui o corpo glorificado do Deus homem, daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lembra que Paulo vai dizer isso? Então aqui Jesus faz questão de enfatizar. E aí, irmãos, somente então, depois de tudo isso, depois de Jesus ter comido na frente deles, então Jesus expõe toda a palavra. Vai dizer aqui Lucas, versículo 44, vai falar assim:
São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Lucas utiliza essa palavra para dizer assim, até que enfim. Então, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, aqui nós vemos, irmãos, nesse primeiro ponto, que a doutrina da ressurreição nem sempre foi algo que não tivesse dúvidas, muito pelo contrário. Os próprios discípulos do nosso Senhor duvidaram. Como nós vamos ver daqui a pouco, na igreja primitiva foram introduzidas heresias para enfraquecer essa doutrina. Irmãos, e vocês acham que isso, será que nós achamos que a tentativa de Satanás de enfraquecer no meio da igreja a doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus é algo simples, é algo banal? Não, irmãos, não é. Por quê? Porque a doutrina da ressurreição, ela é de extrema importância para a nossa fé cristã. Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 15, 17, que se Cristo não ressuscitou em carne, é vã a pregação, é vã a vossa fé, e o pior, vocês ainda estão nos pecados de vocês. E por que Paulo diz isso, irmãos? Porque, e aqui nós precisamos já prestar bastante atenção, e nós já vamos colocar aqui os pontos, por que a doutrina da ressurreição ela é tão importante para a nossa fé cristã. Em primeiro lugar, porque ela é a ressurreição, é o fato da ressurreição que prova para nós, é o selo do Pai sobre a obra do seu Filho. Esse é o primeiro aspecto, irmãos. Por que a doutrina da ressurreição é tão importante para nós? Porque ela é o selo de Deus, ela é o selo do Pai, é o selo que acredita, como os órgãos de acreditação. Existem hoje, ISO 9001, QS não sei o que lá, tantas coisas. Alguns órgãos conceituados, eles vão acreditar e vão falar assim, olha, esse produto, ele foi testado, ele passou por todos os testes e ele foi aprovado. Você pode utilizar, você pode comprar. É lógico que é um exemplo muito rasteiro, muito chulo, mas é para nós compreendermos o que a doutrina da ressurreição é para nós. Ela é esse selo de acreditação do Pai. É o Pai dizendo para nós, este meu filho, ele foi testado, ele foi aprovado, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a minha vontade, não há nele nenhum pecado. Irmãos, se houvesse no nosso Senhor, pelo menos algum resquício de pecado, Satanás teria poder, a morte teria poder sobre ele. Então, quando nós temos a revelação de Deus, quando nós temos o selo do Pai, ressuscitando o seu Filho, nós temos a certeza de que nele não houve nenhum pecado, de que ele pôde entrar na morte e que ele não foi retido pela morte. E por que Paulo então diz que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados? Porque, irmãos, prestemos atenção em um detalhe. A morte de Cristo, o sangue de Cristo, ele fez expiação pelos nossos pecados. Isso é claro para nós. Agora deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Se Cristo não houvesse ressuscitado, por isso é que Paulo coloca, se ele não ressuscitou é vã. Por quê? Porque se ele não ressuscita, o seu sangue não tem eficácia para nós. E por que não teria eficácia? Porque não teríamos certeza. O mundo espiritual não teria certeza de que não houve nenhum pecado naquele homem. O mundo espiritual não teria certeza de que a obra dele foi aceita. Então, se a obra dele foi aceita, se o Pai, o próprio Pai, como Paulo coloca em Efésios 1, 19 e 20, que Deus manifestou o seu poder, ressuscitando dentre os mortos, Pedro também vai dizer para nós, em Atos 2, de que naquela pregação que ele faz ali depois que aqueles israelitas tinham contestado a manifestação da descida do Espírito, Pedro fala assim, Deus ressuscitou Jesus e o colocou à sua direita. Irmãos, se o próprio Pai faz isso,
é porque não houve nele nenhum pecado. E então, o seu sacrifício, o seu sangue, ele é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Se ele fica retido na morte, irmãos, a morte dele não teria nenhuma eficácia para nós, o sangue dele não teria eficácia para nós hoje. Por quê? Porque a sua retenção na morte seria um significado de que a sua obra não foi perfeita. Irmãos, mas nós temos a certeza hoje, nós temos a alegria, nós temos a convicção de que nós podemos celebrar a mesa do Senhor, de que nós podemos partir o pão com alegria, de que nós podemos tomar o cálice da bênção, porque o nosso Senhor ressuscitou, porque o próprio Pai vai lá e ressuscita, manifestando o seu poder, e Ele manifesta esse poder a nós, ao mundo espiritual, a anjos, demônios, poderes e potestades. Ele mostra isso para todo o universo, de que aquilo, a sua ressurreição, é o selo da acreditação da obra do seu Filho. Que precioso é isso para nós, irmãos. Por isso é que Satanás tenta tanto enfraquecer a doutrina da ressurreição do nosso Senhor em carne. E aqui também, irmãos, nós precisamos entender, a doutrina da ressurreição, ela está intimamente ligada à doutrina da encarnação. Me entendam bem, encarnação, não é reencarnação. A doutrina da ressurreição está ligada intimamente à doutrina da encarnação do nosso Senhor. Queridos irmãos, está ligada porque quando nós olhamos para a nossa situação, nós vemos que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos separados. Paulo vai dizer que não havia ninguém que buscasse a Deus. Não houve nenhum justo. Ele vai citar o Salmo 14, vários salmos, ele cita alguns textos de Isaías. Ele vai citar isso lá em Romanos 3. Para dizer para nós que tanto os judeus como os gentios, todos estão debaixo do pecado. Irmão, e como todos nós estávamos debaixo do pecado, havia um grande problema para nós. Por quê? Como nós sabemos, a consequência lógica e a consequência imediata do pecado é a morte. Isso também é claro para nós, acredito que sim. Se nós estávamos em pecado, se nós nascemos em pecado, não havia para nós nenhuma chance de nós vencermos este último inimigo, como Paulo também coloca em 1 Coríntios 15, este último inimigo que é a morte. Nós então necessitamos de um Salvador. Só que esse Salvador, ele necessariamente deveria ser, ao mesmo tempo, Deus e homem. E por quê, irmãos? Porque o pecado, Deus estabeleceu em sua lei que a alma que pecar deve morrer, não é assim? Quando nós pecamos, a princípio, assim como acontecia na antiga aliança, quem pecava deveria morrer. Mas Deus havia estabelecido na antiga aliança, como uma figura de Cristo, aqueles substitutos, os cordeiros. Para quê? Para que aqueles substitutos, eles pudessem ser mortos no lugar daquele que havia pecado. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que havia necessidade de que o nosso Senhor Jesus, de que o nosso Salvador fosse homem. Por quê? Porque o pecado, ele deve ser julgado na carne. Paulo fala isso de uma forma muito clara. Ele fala assim que Jesus foi manifesto na semelhança da carne, e na sua carne, Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na minha? Na sua? Não. Ele condenou o nosso pecado, todos os nossos pecados, os passados, os que nós cometemos hoje e os futuros, ele condenou na carne do seu Filho. Daí porque a necessidade de nós termos um Salvador que fosse homem. E por que, irmãos, esse ponto também é interessante. E por que esse Salvador, ele deveria ser ao mesmo tempo Deus também? Porque, irmãos, nós morremos uma só vez, isso é claro para nós.
se aquele homem Jesus fosse somente homem, ele teria cumprido talvez a sua obra, mas a morte o reteria, porque ele não seria eterno, ele seria somente humano. Então havia a necessidade de nós termos um Salvador que fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele não fosse Deus, a eficácia da sua obra, ela não seria eterna. Sendo Deus, então, a eficácia da sua obra, ela é eterna para nós. E por isso é que o sacrifício dele feito há mais de 2000 anos, ele tem hoje. Por isso é que João, ele tem hoje eficácia para nós. Por isso que João, quando está lá em Apocalipse, ele fala que viu uma visão do Cordeiro como havendo sido morto. Como que se tivesse morrido naquele exato momento. Então, para nós, irmãos, havia essa necessidade de um Salvador que fosse Deus e homem. A doutrina da encarnação e da ressurreição, elas estão intimamente ligadas. Por quê? Porque se esse nosso Salvador, como o Hebreus vai colocar, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, sendo feito de carne e osso, era necessário que ele fosse feito assim. Por quê? Porque na sua ressurreição, quando o nosso Pai ressuscita o nosso Senhor Jesus, o que ressuscita ali, em essência, é claro que nós não podemos separar as duas naturezas, mas em essência, o que o Pai mostra ali é que aquele Filho encarnado, o Filho eterno que agora virou o Filho encarnado, o Verbo em carne, o Deus em figura humana, ele foi então trazido da morte para a vida. Porque Deus, Jesus enquanto Deus não poderia morrer. Então por isso a doutrina da ressurreição é tão importante para nós e por isso ela está tão ligada à doutrina da encarnação do nosso Senhor Jesus. Por isso então, irmãos, é tão necessário para nós sabermos que o nosso amado Senhor, Ele está assentado hoje à destra de Deus, como Deus, homem glorificado. Ele foi gerado no ventre de Maria, de uma vez por todas, e nunca mais teve fim a sua vida. Até mesmo a sua vida humana nunca teve fim. Ele foi gerado no ventre de Maria, ele entrou na morte, ele ressuscitou e está agora à destra do Pai, reinando, está agora intercedendo por nós, está lá agora exercendo o ofício de nosso sumo sacerdote, do nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Por isso, então, é tão importante, queridos, a doutrina da ressurreição para nós. E por que um outro aspecto que é importante a doutrina da ressurreição para nós? Porque ela revela também os aspectos acerca da exaltação do nosso Senhor. E agora eu quero abrir com vocês no texto que nós citamos, mas eu quero ler. Efésios 1, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. E aqui, irmãos, prestem bastante, nós vamos continuar a leitura, mas prestem bastante atenção. O segundo aspecto, porque a ressurreição do nosso Senhor é tão importante para nós, é porque ela é o ponto, se assim nós podemos dizer, é o ponto de partida, onde nós temos essa revelação do Pai, de que o nosso Senhor Jesus, como homem, ele foi exaltado à destra de Deus. Porque olha a continuação do texto. Paulo vai narrar para nós que Deus manifestou essa sobreexcelente grandeza do seu poder, ele manifestou o seu poder, essa grandeza do seu poder, quando ele ressuscita o seu filho. Mas ele não para por aí, ele continua e fala assim, versículo 20, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja, irmãos,
Que precioso é isso para nós, saber e ver a manifestação do poder de Deus quando ressuscita o seu Filho, e ao ressuscitar, Ele exalta o seu Filho, Ele exalta, e presta atenção, irmãos, por que o nosso Senhor Jesus é exaltado? Porque aquele Jesus humano, Ele não havia ainda participado, porque antes de ser encarnado, o nosso Senhor Jesus era Deus somente, não era homem. Mas quando Ele é introduzido na natureza humana, ou quando Ele assume a natureza humana junto com a natureza divina, Ele cumpre a obra do Pai totalmente, e porque Ele cumpre a obra do Pai totalmente, Deus não só o ressuscita, mas Deus o ressuscita e coloca à sua direita. Aquele Jesus, homem, Ele coloca à sua direita, para quê? Para reinar, para ser o cabeça da igreja, para que todas as coisas estejam sujeitas aos seus pés. Irmãos, o reino que Jesus conquistou, o reino que Jesus, homem, conquistou, foi por mérito. Ele conquistou por mérito a posição que Ele alcançou. Então a ressurreição, ela revela isso para nós. Ela manifesta o poder de Deus, que ressuscita o seu Filho e que exalta sobre todas as coisas. Um outro texto para nos ajudar, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, vamos ler a parte do versículo 6. O 5, para nós termos um contexto melhor. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora olha o detalhe, irmãos. Porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque Ele obedeceu totalmente o seu Pai, porque Ele sujeitou toda a sua natureza humana à obediência do seu Pai. A sua obediência foi tamanha que Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Isso significa que não houve nenhum momento de sua vida humana em que Ele pelo menos cogitou desobedecer ao Pai. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E olha como que o texto continua, fala assim, pelo que, por causa disso, fala assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, irmãos, esse segundo aspecto que maravilhoso. Por causa da sua obra, porque Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que Deus, o Pai, colocou o seu Filho, que colocou todas as coisas sujeitas ao seu Filho, somente um ser neste universo, neste tempo presente, não está sujeito a esse Deus Filho, a esse Deus Homem, somente o Pai. Ele vai falar assim que Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho, mas Ele vai explicar, vai falar assim, mas aquele que sujeitou todas as coisas aos pés do seu Filho, Ele não está sujeito ao seu próprio Filho. Mas para quê? Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15 diz isso para nós. Então, esse é o segundo aspecto, irmãos, do que comunica para nós a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ela é uma prova, e ela é esse caminho que nos foi aberto para nos revelar que o Pai exaltou o seu próprio Filho e sujeitou todas as coisas debaixo do seu poder, e deu a Ele um nome que está acima de todo nome, de modo que todo o universo um dia irá prostrar diante dEle. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que precioso, irmãos. E um terceiro e último aspecto de que a doutrina da ressurreição, ela comunica a nós, irmãos. A ressurreição, queridos, ela é a fonte da nossa esperança. Por que é, irmãos, a fonte da nossa esperança? Nós vamos ler alguns textos, nós vamos entender melhor isso aqui em 1 Coríntios 15, porque Paulo, ele
aborda esse assunto da ressurreição com mais detalhes aqui. Mas de antemão, irmãos, o que nós poderíamos dizer? Queridos, nós experimentamos hoje, por causa da misericórdia e do amor do nosso Senhor, nós podemos experimentar hoje a ressurreição do nosso espírito. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida em Cristo. Não é assim, irmãos? Sim. A nossa condição espiritual era de mortos. Então, Deus, pelo seu infinito amor, como é dito também em Efésios, como um contraste daquilo que nós éramos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a palavra ali são crimes mesmo, transgressões. Nós estávamos mortos por causa disso, porque o pecado, Paulo vai dizer depois, que o aguilhão da morte é o pecado. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Mas por causa do pecado, o nosso espírito estava morto espiritualmente. Então Deus vem e regenera, Ele vem e ressuscita. Paulo coloca para nós, em Romanos 6, que nós fomos plantados, nós fomos inseridos na semelhança da morte do Senhor Jesus, mas também fomos inseridos na semelhança da sua ressurreição. Então, em um primeiro aspecto, nós podemos experimentar hoje, e isso é glorioso demais, irmãos, nós podemos experimentar hoje a ressurreição do nosso espírito. Nós vivemos uma novidade de vida, nós estamos mortos para o mundo, essa é a nossa condição espiritual, mas vivos para Deus. Por quê? Porque nós fomos inseridos na realidade espiritual da morte. Então a morte do nosso Senhor Jesus representa para nós, traz para nós a realidade da morte para esse mundo, para o pecado, e a sua ressurreição, no que toca ao nosso espírito, é também, nós fomos feitos semelhantes a Ele na sua ressurreição. Mas agora, irmãos, tudo isso é muito glorioso. E um detalhe ainda, A nossa alma está em um processo também de salvação pelo trabalho da cruz. Mas, irmãos, hoje, todos aqueles que amam o Senhor Jesus, sinceramente, às vezes enfrentam algumas dificuldades, algumas tristezas, porque eles veem no seu próprio corpo muitos aspectos da influência do pecado. Ou não é assim, irmãos? Imagino que seja. Dificilmente nós passamos um dia sequer sem pensar em algo que desagrade o nosso Senhor. Então, mesmo que seja em pensamentos, volta e meia, enquanto nós estivermos ainda sujeitos a este corpo natural, a este corpo terreno, nós ainda estaremos, se assim nós podemos dizer, com essa angústia cotidiana. Paulo vai dizer que nós gememos enquanto nós aguardamos. E então a ressurreição, nesse terceiro e último ponto, irmãos, ela é a fonte da nossa esperança. Por quê? Porque, irmãos, a salvação do nosso Senhor Jesus não é uma salvação incompleta. Ela não é somente uma salvação do nosso espírito. Ela não é somente a salvação da nossa alma, mas ela também é a salvação do nosso corpo. E sabe como que isso vai se cumprir, irmãos? Nós vamos ler daqui a pouco. 1 Coríntios 15 fala que Cristo, Ele é a primícia dos que dormem. E Ele fala que assim como nós trazemos a imagem do que é terreno, se referindo a Adão, assim como nós herdamos a natureza caída de Adão, Ele fala também que nós herdaremos, nós traremos a imagem do que é celestial. E qual aspecto Paulo se refere a isso? A nossa ressurreição. A nossa ressurreição, sabe do que, irmãos? A ressurreição do nosso corpo. Nós receberemos da parte do Senhor um corpo glorificado. Jesus foi à nossa frente sendo cabeça, Ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos, para abrir o caminho também da ressurreição do nosso corpo. Então, queridos irmãos, nós devemos viver a nossa vida na esperança da ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque ela é também a ressurreição que há de se cumprir no dia da glória, a ressurreição do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo. E aí não vai haver mais, irmãos,
a influência do pecado sobre nós. Nós poderemos adorar o nosso Senhor Jesus em completude do nosso ser, de corpo, alma e espírito, verdadeiramente, porque nós receberemos da parte dele um corpo glorificado. E Paulo explica isso de que forma? Aqueles que não estiverem mortos, aqueles que estiverem aqui, serão transformados, e a palavra ali é glorificados, como um abrir e fechar de olhos. E aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar com o nosso Senhor, e eles receberão um corpo glorificado. Ah, queridos irmãos, essa é a esperança da nossa fé. Irmãos, se nós vemos, se nós temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, de que agora Ele está assentado do lado direito de Deus, reinando, intercedendo por nós, sendo nosso fiel e sumo sacerdote, nós temos que crer também, irmãos, que essa bênção ela irá nos atingir. Que essa bênção da glorificação, da ressurreição do nosso corpo, isso será também uma realidade para nós. E isso, irmãos, faz toda a diferença na forma como que nós enxergamos aqueles pecados que nós lutamos com eles todos os dias. Porque às vezes nós podemos pensar, eu não vou conseguir vencer isso. Mas irmãos, creia nisso, creia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, que Ele é a primícia desse entre os mortos, para quê? Para abrir esse caminho para nós, e também nesse aspecto, nós seremos semelhantes a Ele. Irmãos, se nós fomos inseridos na semelhança da sua ressurreição, quanto ao Espírito, nós também fomos inseridos na semelhança da sua ressurreição, quanto ao corpo. Por isso é que 1 João 3, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, agora não é manifesto o que havemos de ser, mas um dia nós o veremos como Ele é. Ele está se referindo ao que, irmãos? A ressurreição do nosso corpo. Por isso, irmãos, nós podemos e nós devemos nos achegar à mesa do Senhor com confiança, porque nós sabemos que Ele há de completar essa obra em nós, irmãos. Se nós mantivermos a nossa fé no Filho de Deus, se nós mantivermos a fé na sua morte, na eficácia da sua ressurreição, todos os aspectos, em todo o nosso ser, da ressurreição do nosso Senhor, será realidade para nós, irmãos. Essa é a esperança da nossa salvação. Por isso é que o escritor aos Hebreus vai dizer, se atentem a esta tão grande salvação. Não é uma salvação pequena, irmãos. Por isso nós temos todos os motivos para glorificar o nosso Senhor, para dar a Ele todo o louvor e toda a glória, toda a honra. Porque Ele venceu a morte por nós, irmãos. Ele entrou na morte e Ele venceu. Para que nós tivéssemos também, em todo o nosso ser, a experiência da sua vida em ressurreição. E por último, irmãos, eu quero ler depois um texto, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus, dentro desse último ponto, que traz esperança para nós, que Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a fonte da nossa esperança, em primeiro lugar, por conta disso nós acabamos de dizer, porque nós temos a esperança de que receberemos um corpo glorificado do nosso Senhor, mas também é a fonte da nossa esperança de que Ele voltará para nós. Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, Ele passou 40 dias com os seus discípulos. Paulo vai dizer que Ele apareceu vivo, em carne, para mais ou menos 500 pessoas, e a Ele como um filho abortivo, depois de ter aparecido a esse. Naquela ocasião, logo após a sua morte, a sua ressurreição, Ele fica 40 dias para dar prova da sua ressurreição. Não havia necessidade, irmãos, mas isso é tão importante para a fé cristã, isso é tão importante para a igreja, a ressurreição é tão importante para a igreja, que o nosso Senhor Jesus fez questão de ficar 40 dias dando testemunho disso, dando provas infalíveis da sua ressurreição. E quando Ele estava sendo assunto aos céus, quando Ele termina essa obra, que é impressionante também, irmãos, que às vezes nós não damos muita atenção à obra do nosso Senhor Jesus após a sua morte. Irmãos, a obra do nosso Senhor Jesus não termina com a morte, como nós dissemos, a morte dele é completada e é acreditada, é validada pela sua ressurreição. Então a obra dele não termina com a sua morte.
a despeito de toda a eficácia do seu sangue para nós. Então, quando ele passa esses 40 dias, ele chama os seus discípulos para Betânia, aquele lugar onde era o descanso do nosso Senhor Jesus, onde ele tinha ali um local onde ele era adorado, um local onde ele era contemplado, onde ele era ouvido. Ali então Betânia era o local de descanso do nosso Senhor. E ele escolhe aquele lugar para ascender aos céus diante dos seus discípulos. E quando ele está sendo elevado nas nuvens, um anjo diz para eles, fala assim, por que vocês estão olhando esse Jesus que está subindo? Por que vocês estão olhando? Ele fala assim, da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo agora, ele voltará para vocês. E tudo isso, irmãos, foi porque ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou como homem. Ele passou aqueles 40 dias mostrando que ele havia ressuscitado. E agora ele é elevado aos céus para assumir a posição que lhe é de direito, a posição de rei, a posição de governante sobre todo este universo, mas com uma promessa, irmãos, que lindo é isso para nós. Aquele anjo disse, não se preocupem, talvez vocês vão ficar tristes porque ele está indo, mas saiba de uma coisa, da mesma forma que esse Jesus homem, ele subiu, ele vai voltar para vocês. Ele vai voltar, irmãos, e sabe como que aqueles irmãos, aqueles 11, Judas havia sido morto, e aqueles 11 então, eles falam assim, nós agora precisamos de colocar alguém no lugar de Judas, e qual era a ênfase ali, irmãos? Eles falam assim, Atos capítulo 1, eles vão falar assim, para que ele junto conosco se faça testemunha do quê? Da sua ressurreição. Irmãos, a obra da igreja do nosso Senhor em Atos começou a partir dessa grande verdade. Quando Pedro prega aquela palavra, ele fala, varões israelitas, saiba toda a casa de Israel, aquele homem Jesus que foi aprovado dentre vós com obras, vocês pegaram, vocês mataram ele, mas saiba de uma coisa, Deus o ressuscitou, porque era impossível que a morte o retivesse. Então Deus o ressuscitou, e Deus também o colocou à sua direita. Ah, queridos irmãos, então essa também é uma certeza, essa também é uma fonte de esperança para nós, de que o nosso Senhor voltará para nós. Se Ele não houvesse ressuscitado, como nós aguardaríamos, irmãos? Como nós aguardaríamos um morto? Mas graças a Deus, que Ele cumpriu a obra em nosso lugar, e Ele ressuscitou, e agora há essa promessa, e a nossa vida deve ser vivida com base nessa promessa, nessa alegria, irmãos, de que Ele voltará para nós, como o Senhor triunfante, como o Rei que venceu todos os nossos inimigos. Ah, queridos irmãos, por isso é que Paulo, eu disse que nós iríamos comentar, mas o tempo não nos permite. Mas também em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar assim, que aquilo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. E como que isso vai se dar, irmãos? Isso vai se dar quando o nosso corpo for ressuscitado. Isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade por causa da obra do nosso Senhor Jesus. E também esse último aspecto. Se o nosso Senhor Jesus não houvesse ressuscitado, irmãos, nós não teríamos esperança. Nós não teríamos a quem aguardar. Mas graças a Deus, lá no trono, aquelas mulheres procuravam alguém que estava vivo dentre os mortos. Irmãos, que não seja assim conosco. Que nessa manhã tão gloriosa, que nessa manhã nós possamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, então, é a fonte da nossa esperança quanto à sua vinda. Ele ressuscitou, Ele reina e Ele voltará para nós. Que alegria é isso para nós, irmãos. Só um último texto em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mas não é só ela que geme. Paulo fala assim, e não é só ela, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção,
E qual que é essa adoção, irmãos? Ele fala, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso é que mais adiante, versículo 28, ele vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de ele ser o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui, irmãos, essa última palavra que Paulo coloca no versículo 30, como a completação da salvação de Deus em nós, a glorificação, é um resultado da ressurreição do nosso corpo. Por isso é que Paulo coloca dessa forma, e é por isso que ele conclui essa sessão dessa forma, aqui a partir do versículo 31. E aqui eu já quero concluir para nós partirmos o pão. Então ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, agora veja, irmãos, isso, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta, quem irá nos separar, irmãos, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, ou coisa alguma, ou qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, por que nem a morte irá nos separar? Aqui ele coloca várias coisas, mas no capítulo 15 de 1 Coríntios, é dito a nós que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. E por que Paulo coloca aqui também que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo? Porque ele venceu a morte por nós, irmãos. E agora nós temos a certeza de que nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte, irmãos, aquele inimigo que nós às vezes tememos, nem isso pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Veja isso, irmãos. E nós somos mais do que vencedores por nós? Claro que não. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. E Paulo faz questão de enfatizar. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou. E ele vai dizer também que ele é aquele que morreu ou antes ressuscitou por nós. Ah, irmãos, por que às vezes nós tememos? Por que às vezes há dúvidas no nosso coração? Não pode haver, irmãos. Nessa manhã, como o escritor aos Hebreus vai dizer, nós devemos nos achegar a Deus, nós devemos entrar no lugar santo dos santos, na presença de Deus, com intrepidez, com ousadia. Com ousadia por quê, irmãos? Porque foi colocado sobre nós o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue foi acreditado por causa da sua ressurreição. Então, queridos irmãos, não pode haver temor no nosso coração. Não pode haver nenhum medo. Nós devemos viver a nossa vida baseada na esperança da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque ela comunica tantas verdades para nós, irmãos. E quando nós olhamos, quando nós contemplamos essas verdades, mais e mais o nosso coração vai sendo ganho pelo nosso Senhor. Por isso, queridos, que o Espírito Santo nos ajude
a ter fundamentado dentro de nós essas verdades, esses aspectos acerca da ressurreição do nosso Senhor. Porque Ele ressuscitou, agora nós podemos dizer que o sangue dele realmente tem poder para limpar os nossos pecados. Porque se Cristo não ressuscitou, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Irmãos, então agora nós podemos participar, nós podemos comer e beber do seu sangue com alegria, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. Nós podemos então celebrar, nos alegrar por causa da sua ressurreição, porque ela também é uma prova para nós. Por que vocês acham que os discípulos, por que vocês acham que nós somos chamados a sermos testemunhas da sua ressurreição? Porque testemunha é um meio de prova, prova testemunhal é um meio de prova. Então, irmãos, nós temos provas infalíveis de que o nosso Senhor ressuscitou. E é por isso, essa é a base de nós celebrarmos a sua mesa. Essa é a base de nós olharmos para essa mesa com gratidão nos nossos corações e de participar com alegria, comendo e bebendo do Senhor, porque essa ressurreição também, ela anuncia e ela promete e ela dá para nós também provas de que Ele vai retornar para o seu povo, para nos redimir, para cumprir em nós a salvação do nosso corpo, para nós então, para que sejam cessados esses nossos gemidos que nós sentimos na carne. Ah, irmãos, que glorioso é isso para nós. Quão grandes bênçãos o nosso amado Senhor Jesus alcançou por nós. Então, celebremos a este rei vencedor, a este servo que se fez humilde, mas por causa da sua obediência, ele foi exaltado à posição de rei, de sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Glórias ao nome do Senhor por causa disso, irmãos. Os irmãos vão agora cantar uma canção. E nós vamos então partir esse pão com alegria nos nossos corações. Nós vamos então, irmãos, celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. E nós faremos isso, irmãos, porque Ele ressuscitou. Amado seja o nosso Senhor por causa disso. Bendito e exaltado é o nosso Senhor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Querido Pai, nós somos tão gratos a Ti. Não havia necessidade de o Senhor provar nada a nós, mas o Senhor fez questão de manifestar, o Senhor fez questão de provar o seu poder, quando ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E assim o Senhor mostrou que aquela obra do seu Filho, daquele homem, ela foi totalmente perfeita, e ela é suficiente para nos salvar de todos os nossos pecados. E por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com gratidão nos nossos corações, com alegria. Nós entramos no lugar santo dos santos, com intrepidez, por causa da obra do Seu Filho, essa obra que foi acreditada, que foi validada pelo próprio Pai. Ó amado Senhor, nosso vocabulário, ó Pai, é tão pequeno para descrever a alegria do nosso coração neste momento. O nosso vocabulário, Senhor, é tão rasteiro para dizer quão grande alegria nós sentimos, porque o Senhor veio até nós. Quão grande alegria nós temos, porque essa obra da ressurreição, ela também foi comunicada a nós. Quão grande alegria nós temos, porque o Senhor nos fez também participantes dessa obra também. Com alegria, Senhor, nós sentimos no nosso coração quanta gratidão, porque o Senhor nos inseriu, o Senhor nos plantou na semelhança da morte, mas não somente da morte, mas também da ressurreição do nosso Senhor. E é por isso que nós temos a certeza de que nós viveremos eternamente contigo, de que o Senhor virá nos buscar em breve e irá cessar todos os gemidos que existem em nós. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Glória seja dada a esse rei que venceu. Glória seja dada ao servo de Deus que venceu a morte por nós. Glórias a Ti, Senhor.